para nós. Eu quero poder compartilhar com os irmãos um texto que tem me chamado muito a atenção. Eu pensei sobre esse texto já há alguns dias e hoje eu me debrucei um pouco mais e eu espero de alguma forma que o Espírito do Senhor ministre nos nossos corações nesta noite. É um texto que está registrado no segundo livro dos Reis. Segundo de Reis, segundo livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo 4 e os versículos 25 e 26. Segundo de Reis, capítulo 4, versículos 25 e o 26 também. Apenas esses dois versículos, a gente vai falar nessa noite sobre um contexto um pouco maior, um pouco mais amplo, mas eu quero tomar como base apenas os dois versículos que eu mencionei aqui, o 25 e o 26, do capítulo 4 do segundo livro de Reis. Glória a Deus. Amém. Os irmãos encontraram aí? Isso, abra a Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. Se você não trouxe, pode acompanhar a leitura do texto sagrado que está sendo projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia, o texto sagrado. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E ela respondeu, tudo bem, tudo bem. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela leitura da Tua palavra. Louvar o Teu nome, Senhor, porque nós estamos diante da santa palavra de Deus. Exaltar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Exaltar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesta noite. Mas sobretudo, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, ministra nos nossos corações a Tua palavra. Fala conosco, Jesus, segundo a Tua vontade agora. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, vai trazer para nós a história da sunamita, famosa mulher sunamita. Sunamita porque ela é de uma cidade, diz o versículo 8, de uma cidade chamada Sunem. E essa mulher tem uma história muito marcante, que eu acho que vale a pena a gente pensar nessa noite, e ela tem algumas coisas a nos ensinar. E a minha oração é para que o Espírito Santo ministre nos nossos corações tudo aquilo que nós consigamos depreender desse texto. Que o Espírito do Senhor ministre nos nossos corações e que a gente possa aprender algumas coisas com essa mulher. Diz a Bíblia que era uma mulher que morava na cidade de Sunem. E o texto nos dá conta, se você ler depois em casa, se você quiser, o versículo 8 até o versículo de número 37 vai nos trazer a história da mulher sunamita. Eu tirei apenas esses dois versículos para servir como base para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesta noite. Mas o texto completo vai nos dar conta, vai nos trazer a informação de que ela vivia com seu marido nessa cidade de Sunem. E a Bíblia também vai dizer para nós que eles eram um casal, eram um casal de bastante recursos financeiros. A Bíblia diz textualmente que ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de posse. E a Bíblia diz que quando Eliseu, o profeta que substitui Elias, passa por algumas vezes nessa cidade de Sunem, ela fala com ele, o texto diz que ela até o constrange, insiste com ele, fala insistentemente com ele, para que ele fosse até a casa dela, e ela faz um café, prepara quem sabe um chá da tarde lá para Eliseu, e ele vai junto com Geazi, o moço que trabalhava com ele, e ele passa algumas vezes na casa dela, até que chega um momento, que ela disse para o marido, esse homem que nós temos recebido aqui em casa, esse homem é um homem de Deus. Ele realmente é um homem diferente.
Ele é um homem de Deus, a fala dele, a maneira dele se posicionar, a conversa dele, as informações que ele traz, não tem dúvida, ele realmente é um homem de Deus. E ela fala com o marido, a gente podia fazer um quarto na parte de cima da casa. É importante a expressão que a Bíblia nos dá, que diz que ela fala para fazer um quarto com obra de pedreiro, Pedro. Ela diz, faz um quarto com obra de pedreiro. Isso irmãos, não era um puxadinho qualquer, não. Ela estava querendo fazer algo realmente à altura deste homem que ela considerava ser um homem de Deus. Então ela faz uma obra, ela faz uma construção na casa dela, para que ela pudesse receber de forma mais confortável Eliseu, quando este fosse à casa dela. E depois que o quarto termina, diz a Bíblia que ela faz a mobília deste quarto. Ela compra uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro, uma lamparina, para que ele pudesse ler os textos, os pergaminhos, para que ele pudesse escrever quando ele estivesse lá. E aí assim Eliseu passa a estar na casa dessa mulher todas as vezes que ele vai a Sunem. E a Bíblia diz que ele fica muito impressionado, ele fica muito tocado com a maneira com que ela faz e recebe ele, Daiane. Ele não esperava uma generosidade talvez tão grande, ele não esperava por parte dessa mulher uma liberalidade tão grande, uma vontade tão grande de servir, de fazer algo para ele, que talvez ninguém ainda tivesse feito. E ele está na casa dessa mulher, hospedado lá, no quarto que ela preparou, e ele conversa com Geazi, que era o ajudante dele, né? Era um moço que servia Eliseu. E Eliseu fala para Geazi assim, chama essa mulher aqui, eu quero falar com ela. Ela fez tanto por nós, nós não fizemos nada por ela. E a mulher chega diante dele e ele fala, você fez tanto por nós, fez esse quarto, não precisava fazer, mobiliou, não precisava fazer isso, nos trata com tanto carinho todas as vezes que nós estamos aqui. Diz aí, o que é que eu posso fazer por você? Posso fazer alguma coisa por você? Você quer que eu fale de você para o rei? Porque Eliseu tinha trânsito no rei. Você quer que eu fale de você para o rei? Você quer que eu fale de você para o comandante da guarda? Para o comandante do exército? Você, diz aí o que você precisa. Ela disse para Eliseu, meu senhor, eu sou uma mulher que vive no meio desse povo. Eu estou no meio deles. Eu não preciso de nada. Quero nada, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo. E ela sai, mas Eliseu ainda incomodado fala, rapaz, a gente precisava fazer alguma coisa para essa mulher. E Geazi, bom observador, diz para Eliseu, Marcelo, eu tenho observado, desde que a gente vem aqui, que ela não tem filhos. Essa mulher não tem filhos, é só ela e o marido. Geazi fala para Eliseu, ela não tem filho, é só ela e o marido. Aí a Bíblia diz que Eliseu fala para Geazi de novo, chama ela então aqui. E a mulher volta para falar com Eliseu. E quando ela volta para falar com Eliseu, Eliseu fala para ela, eu tenho observado que você não tem filhos. Então, a partir de hoje, daqui um ano, neste tempo, você dará à luz a um filho. E ela fala, uau, não brinques comigo. É o que ela fala para ele. Não diga isso. Não brinques com a tua serva. É a expressão que está na Bíblia. E ele diz, eu tenho te dito. No tempo certo, a partir desta data, você dará à luz a um filho. E passam-se os meses, e ela ganha um neném. E ela tem um filho. E nasce a criança. Deus falou pela boca do profeta, ela estava certa. Eliseu realmente era um homem de Deus. Deus falou pela boca daquele homem e cumpriu a palavra dele na boca do profeta. Porque Deus cumpre a palavra dele quando ela é dita debaixo de uma unção, da orientação do Espírito e na boca do profeta. Deus cumpre. A Bíblia diz que Deus zela pela palavra, Deus zela pela sua palavra para a cumprir. É o que nós encontramos em Jeremias. Então o tempo passou, mas no tempo que Eliseu disse, a mulher deu à luz ao filho. Ela não podia gerar e ela deu à luz ao filho.
E foi uma alegria, foi uma festa, claro. Ela tinha tudo, só faltava uma criança naquela casa. E o menino cresceu, o menino foi se desenvolvendo, tudo bem, naturalmente, crescendo. Era um menino bonito, saudável, perfeito. Diz a Bíblia, o texto vai dizer para nós, que o marido dessa mulher, que a Bíblia diz que já era velho, avançado em idade, e não era capaz, segundo o texto nos informa, a sua idade avançada, talvez não fosse possível, nem que ele conseguisse ser pai, mas Deus cumpriu a promessa na vida dele e dela. Diz a Bíblia que ele estava trabalhando no campo, colhendo, era época de colheita, e o homem estava colhendo no campo, e ele levou o menino com ele, para passar aquele dia com ele. E a Bíblia diz que o menino começou a sentir uma dor de cabeça, e gritava, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pegou um funcionário e disse, leve esse menino para a mãe dele. E o funcionário levou o menino para a mãe. Quando chegou na casa, está no texto, a Bíblia diz que a mãe abraçou a criança, sentou e pôs a criança no colo. E ficou abraçada com esse menino por horas. E o menino chorando, ai minha cabeça, está doendo, está doendo. E ela abraçou essa criança no colo dela. E a Bíblia diz que a criança morreu no colo dela. Diz o texto que por volta do meio-dia, você vai encontrar no texto, a criança morreu no colo daquela mãe. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que quando a criança morreu no colo dela, ela tomou a criança nos braços, subiu até o quarto do profeta e deitou a criança na cama do profeta. Saiu, fechou a porta, falou com o marido, que ainda não sabia. Prepara para mim um animal, manda um funcionário aqui, e um jumento, e um animal, arriado, albardado, diz a Bíblia, porque eu preciso ver o homem de Deus, eu preciso ver o profeta. O marido disse, mas hoje não é dia, hoje não é o dia de ver o profeta, hoje não é sábado, e nem lua nova, os 2 dias que eram dia de culto. No calendário judaico para os judeus, o sábado era o dia do culto. E na lua nova, uma vez por mês, toda semana no sábado, e uma vez por mês, quando era lua nova, também existia um momento no calendário judaico para os judeus, que devia se prestar um culto a Deus, oferecer sacrifício ao Senhor. Uma vez por mês acontecia isso, e é quando as pessoas iam ao encontro dos profetas. O marido diz, hoje não é sábado, e não é nem lua nova. E ela diz, não faz mal, não tem problema, mas eu preciso ver o homem de Deus. E ela foi com esse homem e disse para o homem no caminho, não pare, vamos rápido, porque eu preciso ver esse homem. A Bíblia diz que quando ela está chegando próximo, o homem de Deus estava no lugar chamado Monte Carmelo, ele estava lá em cima do Monte Carmelo. Quando ela está chegando próximo de Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu vê essa mulher vindo, e ele fala para Geazi, Geazi, olha lá a sunamita, está vindo falar comigo. Vai ao encontro dela, Geazi, e pergunta para ela assim, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com teu filho? E Geazi saiu e foi encontrar com ela no meio do caminho, e disse para ela, está tudo bem com você? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem com seu marido? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem com teu filho? Ela disse, está tudo bem. E foi se encontrar com Eliseu. E quando ela chega diante de Eliseu, diz a Bíblia que ela se lança nos pés de Eliseu. Geazi vai retirá-la, vai tirar a mulher dos pés do profeta, e o Eliseu diz para Geazi, não, deixa ela aqui, porque ela está com a alma amargurada. Ela se levanta, recompõe, e diz assim para o profeta, por acaso, algum dia eu te pedi um filho? Por acaso, algum dia eu falei para você que eu queria um filho? Ao contrário, eu não disse para você, não brinques comigo. Agora meu filho está lá morto, e eu não pedi filho para você. A Bíblia diz que Eliseu fala com Geazi, pega o meu cajado, o bordão, pega o meu cajado, vá até a casa dela. Se alguém te encontrar no caminho, Geazi, e te cumprimentar, não cumprimente. Se alguém te chamar, não pare.
Se alguém tentar puxar assunto com você, não converse. Vá correndo. Chega lá e coloque o meu cajado no rosto do menino. Vai, Geazi. E ele disse para a mulher, pode ir, porque Geazi está indo com o meu cajado. Ela disse para ele, eu não vou sair daqui. Só se você for comigo. Só se você for. Eu não tenho nada com Geazi. Eu não tenho nada com cajado. Meu negócio é com você. Foi você que falou. E Geazi foi correndo na frente e Eliseu foi junto. A Bíblia diz que Geazi chegou, botou o cajado no menino. Botou de novo e nada. Voltou, encontrou com Eliseu. E a mulher no meio do caminho disse, não resolveu não. Não resolveu. Aí a Bíblia diz que Eliseu chega na casa dela e sobe no quarto. Que era o quarto que ele usava. A mulher fica embaixo. Geazi fica embaixo. E Eliseu sobe até o quarto. E o menino está lá estirado na cama já gelado. Está deitadinho na cama gelado. E a Bíblia diz que Eliseu olha para aquele menino morto. Com as mãozinhas estendidas, com os braços estendidos. E a Bíblia diz que o profeta deita sobre ele. E põe a boca na boca dele. Os olhos nos olhos dele. E as mãos sobre as mãos dele. E fica sobre ele. E a Bíblia diz que o menino se aquece um pouquinho. Estava gelado. Quando ele deitou sobre ele, o menino esquentou um pouquinho. E ele saiu. E começou a andar no quarto. A Bíblia diz que ele começou a andar em volta no quarto. Voltou mais uma vez. Deitou sobre o menino. Rosto com rosto, olho com olho, boca com boca, mão com mão. E deitou sobre o menino. E a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes. Como que botando alguma coisa, não é? Para fora. E a hora que o menino espirrou e voltou à vida, ele pegou a criança e entregou para a mãe dele, para a sunamita. E ela mais uma vez adorou a Deus e honrou o Senhor pela vida deste homem, pela vida do profeta. Essa é a história dessa mulher que eu contei para os irmãos aqui em alguns minutos. É isso que acontece nesse texto, do versículo 8 até o versículo de número 37. Mas irmãos, eu quero nessa noite falar sobre ela. Eu quero falar sobre essa mulher. É sobre a sunamita que eu quero falar. Não é sobre o milagre. Não é sobre o milagre da ressurreição. Não é sobre o milagre do próprio nascimento desse menino. Mas quando eu olho esse texto, eu aprendo algumas lições com essa mulher. E eu acho que ela tem muito a nos ensinar. Eu creio que ela tem muitas coisas a nos ensinar. Uma mulher que não podia ter filhos. O marido era de idade avançada. Ela também não podia ter filhos. E de repente ela decide fazer um quarto para o profeta, conhece o profeta, e ela dá luz a um filho, o menino adoece, morre, e depois Deus volta à vida desse menino. Essa é a história resumidamente da mulher sunamita, ou da mulher que nasceu em Sunem. Mas nós temos alguma coisa a pensar nesta noite sobre ela, e eu quero nesses minutos que nos falta aqui, irmãos, falar algumas coisas sobre essa mulher. A primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo aqui, é que ela era uma mulher liberal, ou que abençoava com liberalidade. A Bíblia diz que ela tinha recurso, ela tinha muitos recursos, e ela abençoava, ela não se controlava, ela não se continha apenas em ter para ela realmente abençoava, e abençoava com liberalidade. Há um texto na própria Bíblia, no texto que nós lemos, o versículo 8 diz que ela constrangeu Eliseu, eu falei sobre isso. Ela constrangeu, ela insistiu para que Eliseu fosse na casa com ela. Coma um pão, almoce conosco. Quando a Bíblia diz come um pão, na verdade é uma refeição. Faça uma refeição conosco. Eu estou vendo que o senhor está vindo nessa cidade. E Eliseu, irmãos, era profeta. E ele era o professor da escola de profetas. A Bíblia diz que ele andava por todo Israel, ensinando e formando. E ela via esse homem passar na porta da casa dela muitas vezes. Quem sabe em estradas, empoeiradas, sujo de pó. Ele com Geazi. No caminhar daquele homem, a Bíblia diz que ela parou. Ele disse, venha em casa. Eliseu disse, eu não posso. E a Bíblia diz que ela constrangia Eliseu para que ele almoçasse, para que ele tivesse uma refeição. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela era uma mulher que tinha prazer em abençoar. Nós começamos a aprender algumas coisas aqui com ela. Ela tinha prazer em abençoar.
O que ela tinha não era só dela. Ela reconhecia que quem dava para ela é Deus. Então ela estendia as mãos. Estendia as mãos para abençoar. Ela abençoava com liberalidade. Existe um segredo no mundo espiritual. Quando a gente faz as coisas para Deus com liberalidade. Quando eu digo faz as coisas para Deus, é fazer as coisas para as pessoas, irmãos. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de refeição. Deus não precisa de nada. Precisa, irmãos? Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas quando nós fazemos para alguém, Jesus diz, quando vocês fazem para esses pequeninos, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Então, quando nós compartilhamos o que nós temos, quando compartilhamos o nosso pão, quando compartilhamos parte do recurso que nós temos, quando nós entendemos que quando nós abençoamos alguém com coração liberal, não com peso, não com fardo, não por obrigação, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria e não com o coração amarrado. Quando nós ofertamos na vida de alguém, quando nós fazemos algo para alguém, a Bíblia diz que nós fazemos para Ele, para Deus. Então eu aprendo que essa mulher, ela era uma mulher que abençoava com liberalidade. O versículo 10 diz que ela disse, façamos um quarto, obra de pedreiro, Pedro. Ou seja, não é um quartinho, é um puxado de qualquer jeito. Obra de pedreiro, está na sua Bíblia assim. Ou seja, faça o melhor. Se você for fazer para alguém, faça o melhor que você pode fazer. Às vezes a gente gosta de dar o que sobra, não é? Nós estamos entrando num período de inverno. Eu acho muito interessante todos os anos. A gente ouve aí as chamadas campanhas do agasalho, não é? Campanhas do agasalho. E as pessoas dão, quando dão, aquilo que já não usa mais, aquilo que muitas vezes já está sem condições de uso, dá o que sobra, dá o que não faz falta. É difícil a gente ver alguém dar o melhor, dar algo que gosta e diz, eu vou dar. Abençoar com algo que possa te fazer falta, ou que seja do seu uso. Quando a gente for abençoar alguém, abençoe com algo que seja relevante, que vale a pena. Não da sobra, da sobra, da sobra. Não vou usar mesmo, não quero isso mais. Dá. Existem pessoas que têm tanto, irmãos. Roupas que não usam há anos, calçados que não usam há anos, e está lá no guarda-roupa. Olha para ele, ele olha para você, olha para ele, ele olha para você. A gente só tem 2 pés. Eu ouvi esses dias, eu li que uma pessoa tem 120 pares de sapatos. Eu fiquei pensando, essa mulher é uma centopeia, que só tem 2 pés, não usa. E pessoas que não têm nada, muitas vezes. Essa mulher nos ensina que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente deve abençoar com liberalidade, com coração contrito. Faça o melhor, o seu melhor. O seu melhor. O melhor que você pode fazer. Não se trata de luxo, não, mas o melhor que você pode fazer. Não dê a sobra, não dê a rebarba. Não dê aquilo que já não serve mais para você. Camisa furada, não é? Tem gente que tem coragem. É blusa furada, é camisa furada, é sapato com a sola furada. Dá. Se você não usa, amigo, ele não vai usar. Se a gente não usa, a pessoa também não vai usar. Quando você for dar, quando você for abençoar, dê algo que tenha valor, porque Deus do céu está olhando. Deus está vendo. Ele não se engane. Ele disse, quando você faz isso, para qualquer um desses pequeninos, é para mim que vocês estão fazendo. Às vezes a gente acha que a gente precisa, adolescentes, fazer muito para Deus. A gente acha que a gente precisa fazer muito para Ele. A gente precisa fazer para as pessoas, irmãos. Porque é nas pessoas que a gente faz para Deus.
É nas pessoas que a gente encontra o sentido de fazer alguma coisa para Deus. É nas pessoas. Falamos aqui na quinta-feira, na Academia Bíblica. Deus tem nos dado um tempo especial na Academia Bíblica. Se você não está vindo, venha. Uma vida relevante com Deus. Falamos aqui na quinta passada sobre abençoar o próximo. E alguém não faz porque fica pensando, mas quem é o meu próximo? É minha mãe? Meus filhos? Não é? É meu próximo. Abençoa as crianças, Senhor, as minhas. Não é? Político que faz assim, não é? Quero trabalhar para as crianças lá de casa. Quem que é o teu próximo? São aqueles que cruzam o teu caminho. As pessoas que passam pelo teu caminho é que são teu próximo. As pessoas que por uma razão qualquer da vida, Deus permite que cruze o teu caminho. Durante o dia, num momento qualquer da sua vida, essa pessoa cruza o seu caminho, tem um minuto de conversa com você, senta do seu lado, e você nem conhece, nunca ouviu falar. Mas senta do seu lado, e no meio daquela conversa sai uma palavra, e a pessoa consegue escapar uma frase que te chama a atenção, e diz, eu estou passando um momento tão difícil. Ei, tenha certeza, Deus colocou essa pessoa do seu lado, para que você possa dar alguma coisa para ele, para que você possa dar alguma coisa para ela, uma palavra, um abraço, um olhar, um sorriso, um toque. Então próximo são as pessoas que cruzam o teu caminho, que você tem oportunidade de, num momento da vida, falar, conversar. Esse é o próximo. Faça o que você puder fazer de melhor, porque é um Deus do céu que está olhando tudo isso daí. Eu aprendo com essa mulher chamada mulher sunamita, que a bênção de Deus, e eu gosto muito disso, que a bênção de Deus, ela é sempre em mão dupla. E eu falo muito isso com as pessoas. Eu acredito nisso, que a bênção de Deus, ela é de mão dupla. Eu abençoo o Josi e sou abençoado. É assim. Nós abençoamos e somos abençoados. Todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, a gente percebe isso. É Elias com a viúva de Sarepta. É Elias com a outra mulher. É ele abençoando e sendo abençoado. Aos discípulos, os apóstolos abençoando e sendo abençoado. Então eu aprendo com essa mulher que a bênção de Deus é sempre de mão dupla. Ela via aquele homem passar. Ela não precisava fazer o que ela fez. Precisava, irmãos? Não. Ela via Eliseu passar nas caminhadas, nas viagens que ele fazia. Certamente ele passava na porta da casa dessa mulher em Sunem. De viagem, ele não era de Sunem. Ele visitava Sunem. E ela via esse homem passar. A Bíblia diz que ela correu até ele, agarrou ele e disse: moço, come em casa. Tem uma refeição para você e para o moço que te acompanha lá em casa. E ela constrangia Eliseu. Eliseu queria seguir, ela disse: não, eu vou fazer um almoço para você. Ela não precisava. E diz o texto que todas as vezes que Eliseu passava por lá, ele parava na casa dessa mulher para comer. Até que chega um momento que ela decide fazer um quarto para ele. Diz: eu vou fazer um quarto 10 para esse cara, um quarto de hóspede. Eu vou botar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Tudo que ele precisa. Ela não precisava, mas ela decidiu abençoar. E a bênção de Deus é em mão dupla. Quando ela abençoou, Deus do céu viu. E tocou no coração de Eliseu. E disse: pergunta para ela o que ela precisa. Ela não fez interessado. Ela não fez esperando receber. Ela não fez querendo barganhar. Ela fez com liberalidade. Mas a bênção de Deus é de mão dupla. Está cheio de história. Eu tenho na minha vida algumas. De
quando a gente decide fazer algo por alguém, não passa muito tempo, irmãos, Deus está fazendo muito mais por nós, porque ela é de mão dupla. Eu aprendo com essa mulher, que quando a gente, com liberalidade, abre o coração e decide estender as mãos, não demora, Deus está nos abençoando, porque isso agrada a Deus, irmãos. O princípio do cristianismo é generosidade. Jesus era exemplo de generosidade. Ele é generoso por excelência. A generosidade, o se incomodar, se importar. Oh, como nós estamos precisando de gente que se importa com gente. Hoje as pessoas estão se importando muito mais com cachorrinho. Eu não tenho nada contra cachorrinho, irmãos. Acho lindo. Só não temos lá em casa, mas acho lindo. Mas me impressiona quando eu vejo alguém tratando um cachorrinho como se fosse gente. E tem uma priminha que diz: tio, ela é minha priminha, mas ela me chama de tio, a Flor. Ô tio, o cachorro também é gente. E não é, queridos. Às vezes tratam os animais e se esquecem de que tem um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E o que faz com animais não são capazes de fazer com uma criança ou com um ser humano. Como nós estamos precisando de gente que se importa com gente, que seja disposto a fazer algo. E sabe por quê? Nós muitas vezes temos dificuldade de fazer, porque muitas vezes nós queremos fazer, esperando reconhecimento. Porque se não tiver reconhecimento do lado de lá, não valeu a pena. E a gente faz e diz: não vou fazer mais não. Nem falou obrigado. Mas o segredo, deixa eu te contar. O segredo é fazer sem esperar reconhecimento. É fazer liberal, com liberalidade. É fazer porque você quer fazer. Porque você se importa. Porque se para quem você fez não te reconhecer, saiba, há um Deus do céu que está vendo. Ele está olhando. Ele está contemplando a sua atitude, o seu ato, a sua forma de agir. Como nós estamos precisando de pessoas que olhem para pessoas e são capazes de se emocionar. Que olhem para a pessoa caída, lançada no chão, e são capazes de se emocionar, e de se incomodarem. A criança que não alimenta, a criança abandonada, e são capazes de se incomodarem. Ei, nós estamos ficando, parece que com a nossa mente, a nossa consciência tão cauterizada, tão escolada disso, que a gente já não é tocado mais por isso, porque se tornou normal. E a gente fala: tem outras coisas para preocupar, vou fazer nada, vou dar nada. Vai beber, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela decidiu abençoar. E nós aprendemos com ela que a benção não demorou a vir. Aquilo que ela mais queria. Deixa eu te contar uma outra coisa. Dentro disso, existe uma lei no mundo espiritual, assim como existem as leis naturais, as leis da vida, as leis da física. Está aqui um doutor em física, o Adriel, entende disso? Né, Adriel? Existe uma lei no mundo espiritual, assim como existe a lei da gravidade, existe a lei da inércia, existe leis. Existe uma lei no mundo espiritual que chama lei da semeadura. Gálatas 6:7 vem dizer para nós, Paulo: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então essa é uma lei no mundo espiritual. Assim como as leis naturais, quer você acredite ou não, ela existe e vale, não é? Você pode até dizer: eu não acredito na lei da gravidade. Eu vou dizer para você: pula de cima desse telhado que você vai ver se ela funciona ou não, não é? Pula de cima do telhado, você vai aprender na prática que a lei da gravidade, quer você acredite ou não, ela está aí para todo mundo. Então, quer você acredite ou não, na vida espiritual também as leis existem.
E a lei da semeadura, quer a gente acredite ou não, é uma lei no mundo espiritual. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. E assim como existe na semeadura, no plano natural, existe na vida espiritual quando a gente vai colher, ou quando a gente vai plantar. Milho, a gente joga na cova 4 sementinhas de milho, não é? Quem já plantou milho aqui? Pedro, quantas sementinhas a gente joga? 4. Faz a cova e joga 4 sementinhas. Passa o tempo, nasce o pé de milho. Quantas sementinhas nasce de 4, irmãos? 2, 3 espigas. Não é? Então a gente joga 4 sementes e nascem 2 ou 3 espigas. Eu não sei quantas sementes de milho tem numa espiga, mas é visível, dá para perceber, que a gente colhe muito mais do que aquilo que a gente semeia. Não é? É uma lei, irmãos. No mundo espiritual não é diferente. Quando você semeia, você vai colher muito mais do que você semeou, porque é assim com Deus. É assim com Deus. Ei, essa mulher decidiu abençoar esse homem. Chamou Cacau ela para almoçar, ele para almoçar, fez um quartinho. Deus disse: eu vou dar um filho para essa mulher. Pensa, a proporção. Pensa a proporção. Mas me chama a atenção, e eu aprendo aqui com essa mulher, que quando o profeta chama ela, quando Eliseu chama, tocado que ele estava, pela atitude dele, pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? Ela não diz para ele: eu quero um filho. Diz, em nenhum momento. Me chama a atenção essa atitude dela. E eu aprendo aqui que ela escolheu olhar a vida de forma diferente. E esse é um grande aprendizado para nós nesta noite. Ei, naquela época, talvez a gente não tenha essa ideia hoje. A realidade de mundo é diferente, a nossa cultura é diferente. Nós vivemos em outros tempos, mas naquela época, a mulher não ter filhos, era uma barra. Era uma barra, porque a mulher era vista como alguém para ter filhos. E a mulher que não tinha filhos, ela era que meio que amaldiçoada. Ela andava na rua e as pessoas apontavam o dedo para ela e diziam lá, ó, nem filho ela serviu para ter. Ela era uma decepção. Ela era uma pessoa mal vista. Ela era uma pessoa que não gerava inspiração. A mulher que não tinha filhos, entre aspas, não servia para nada. Naquela época, a mulher que não tinha filho, irmãos, ela era maltratada, ela era rejeitada pela sociedade e pela família. Então, para essa mulher não ter filhos, certamente era uma barra muito grande. Era um peso que ela tinha que enfrentar naquela época. E ela não reclamou em nenhum momento sobre isso com o homem. O homem pergunta: o que eu posso fazer? Quer que eu fale com você, com o rei, com o chefe do exército? O que você quer? E ela disse: eu não preciso de nada. De nada. Está tudo bem comigo. Porque ela escolheu olhar a vida de modo diferente. Valorizar aquilo que ela tinha, não o que ela não tinha. Me entende? Ela escolheu que ela devia valorizar a vida pelo que ela tinha, e não por aquilo que ela não tinha recebido da vida. Como nós aprendemos com essa mulher? Porque às vezes nós só olhamos para o que nos falta e para o que nós não temos. Às vezes nós só olhamos para aquilo que nós não temos e nós reclamamos e nós lamentamos. Deus do céu está olhando. A Bíblia diz que por pior que fosse,
E acredite, era muito difícil para ela não ter filhos. Hoje parece algo tão... porque a gente escolhe, mas naquela época não. Era um desafio para ela viver sem ter filhos. Mas ela escolhe olhar a vida de uma outra forma e não ficar lamentando em cima daquele problema sem fim. Eu tenho conversado com algumas pessoas ao longo dessa caminhada nossa. Eu com o André, às vezes, a gente atende pessoas, a gente aconselha as pessoas. Irmãos, eu fico impressionado como que as pessoas têm lamentado e reclamado diante de coisas tão pequenas da vida. Me impressiona como as pessoas estão querendo desistir, abandonar a vida, abandonar tudo, abandonar Jesus, abandonar tudo, por problemas tão pequenos, diante de problemas tão grandes. E só conseguem olhar e valorizar e ver aquilo que está faltando. E não se realiza com o que tem, e não valoriza com o que tem, não celebra o que tem. É sempre faltando. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e eu não tenho aquilo outro. E a vida está difícil por conta disso, daquilo e daquilo outro. Eu aprendo com essa mulher, nós aprendemos com essa mulher aqui, que nós precisamos valorizar o que nós temos, o que Deus tem nos dado. Se você não tem o emprego dos sonhos, agradeça o que você tem. Se você não tem a vida que você sonhava em ter, agradeça que você tem e busque a Deus para melhorar. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus concedeu o filho a ela. Nasceu a criança, nasceu o menino. Embora em nenhum momento ela reclamou, mas Deus que conhecia o coração dela, sabia no íntimo e no fundo o que trazia alegria, o que trazia realização àquela mulher, e concedeu o filho. Alguns anos viveu com a criança no colo, a alegria daquela casa, imagina. A criança veio para alegrar a família. E aí chega um momento que ela enfrenta o pior dos sofrimentos. Impensável para nós, não é? Os filhos podem até enterrar os pais. Mas os pais, nós pais, nunca estamos preparados para enterrar os filhos. Nunca. E ela sofreu o pior dos golpes da vida. O pior dos golpes que alguém pode sofrer. Uma mãe, um pai. Eu acredito que é esse, certamente é esse, perder um filho. E às vezes a gente fica olhando. Essa criança que nasceu, viveu entre eles, trouxe alegria para aquela casa, até que chega um momento que a criança morre no colo dela, irmãos. O texto diz que ela colocou a criança no joelho, no colo, abraçou, até que a criança para de respirar. E aí a gente fica perguntando, Rodrigo, por quê? Porque acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente quer saber por quê. Ei, Enéas, por quê? Por quê? Por que isso veio? Por que aconteceu assim? Por que dessa maneira? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Às vezes nós sofremos por escolhas nossas. Não é assim, irmãos? Às vezes nós sofremos porque nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, e aí se vem alguma coisa como consequência das nossas escolhas que não são tão boas, a gente enfrenta, e a gente sofre, chora, lamenta, mas a gente sabe que está sofrendo porque tomamos decisões erradas. Às vezes a gente sofre por escolha dos outros, não é? Escolhas dos outros. Estava lendo esses dias, lendo não, ouvindo e vendo um jornal, e uma mulher que foi atropelada por um cara que saiu bêbado de uma boate no carro, não sei quantos por hora, bateu nessa mulher e ela perdeu uma perna. Ela não fez nada para aquilo. Ela não teve escolha naquela decisão. Escolha dele, de um louco que saiu bêbado, dirigindo na rua e atropelou essa mulher.
Então às vezes a gente sofre por escolhas nossas, mas às vezes a gente sofre por escolhas dos outros também. Os pais sofrem por escolhas dos filhos, que a gente está vendo que vai dar errado, que não faz isso, a gente está vendo, mas a gente não tem como impedir. E os filhos tomam as decisões, e quando eles sofrem, como nós sofremos. Se a gente pudesse, não é, irmãos, como pais, se a gente pudesse, os nossos filhos não sofreriam nunca, mas eles vão sofrer, e nós vamos sofrer juntos com eles, essa é a verdade. Mas às vezes a gente sofre com escolhas que nós não tomamos, com decisões que nós não tomamos ou fizemos. Mas a gente sofre também, muitas vezes, porque Deus traz ou permite o sofrimento na nossa vida. E eu não sei porquê. Eu vou te dizer, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Nós não sabemos. A gente pode perguntar, a gente pode indagar, a gente pode orar e buscar e querer uma resposta. Não é Deus, por quê? Quando vem uma enfermidade sobre nós, uma doença incurável que a gente não causou, não buscou. Quando a gente passa por situações difíceis que a gente não fez e também não sofreu, uma ação externa, e a gente está passando aquele momento de sofrimento e a gente não entende por quê. Mas a verdade é que a gente sofre, porque muitas vezes, eu vejo isso no texto, Deus nos impõe o sofrimento. Eu não sei por quê, mas existe uma razão. Deus sabe por quê. Qual o propósito? Essa mulher, que não era mãe, já tinha perdido a esperança de ser mãe, já não lutava mais por isso, já nem esperava mais que isso fosse acontecer, não tinha mais essa expectativa, já nem tinha mais enxovalzinho para a criança, não tinha mais quarto para esse filho, tanto que ela teve que fazer um outro quarto, para que o profeta pudesse estar. Então para essa mãe que já não tinha mais nenhuma expectativa, de repente no momento da vida, Deus resolve dar um presente para ela. E ela se torna mãe. Hein, irmãos, e aí? E o menino vai. E o menino vai. E aí eu aprendo aqui com essa mãe mais uma vez. Eu aprendo aqui com essa mulher mais uma vez. Com as atitudes dessa mulher diante desse problema. Sim, irmãos, porque isso é problema. Você vai ver que o seu problema, diante desse problema, e diante de outros que a gente tem notícia por aí, às vezes o nosso problema é tão pequenininho, irmãos, que dá vergonha a gente ficar reclamando para Deus o tempo todo. Reclamando. Não é? Tem gente que você conversa e fala, e aí, está tudo bem? A pessoa discorre um rosário para você. Não, estou bem nada. E estou isso, está assim, estou assim, estou assado. Às vezes a gente até arrepende, né, de perguntar se está bem. Isso é problema. Menino no colo. Levanta de manhã saudável. Vai com o pai colher. Volta com dor de cabeça e morre no colo dela. E agora? O que fazer diante de uma situação dessa? Qual a responsabilidade dela nisso, irmãos? Nesse sofrimento? Que decisão errada que ela tenha tomado? Qual escolha que ela fez que afetou isso? Ou quem foi que talvez tenha causado isso? Um terceiro, uma pessoa diferente? Quando nós olhamos para a Bíblia, e me chama muito a atenção dessa mulher, ou ela fez algumas coisas que me impressionam muito. Quando esse menino morre no colo dela, a primeira coisa que eu vejo aqui é que ela não se revoltou e ela não buscou culpado. Sabe aquele negócio de apontar o dedo? Nem o marido dela ela culpou, porque você levou com você para o campo, esse menino tomou muito vento lá. Se não tivesse levado, talvez não tinha acontecido isso, que é uma reação natural. A gente é assim. Quando acontece alguma coisa, a primeira coisa é apontar, a culpa é sua. É se revoltar com Deus e com o mundo. Eu não aceito isso. Por quê?
Não, irmãos. O texto nos dá conta de que em nenhum momento essa mulher fez isso. Ela não se revoltou e ela não buscou culpado. Não ficou apontando o dedo. O problema está lá, ó. E que problema? Ela não ficou apontando o dedo. Ela não ficou querendo encontrar quem era o responsável por aquilo. Não. Segunda coisa que eu aprendo da atitude dessa mulher, quando eu olho aqui nesse texto, é que ela não ficou prostrada, reclamando da vida. E às vezes a gente fica prostrado. Quando um problema se avoluma diante de nós, ou quando o problema cresce como um gigante, a gente quer entrar no quarto, trancar, entrar embaixo das cobertas, cobrir a cabeça e dizer, eu não falo com ninguém, eu não atendo ninguém, eu não quero fazer mais nada. E a gente se esconde do problema, achando que se escondendo ele resolve, mas não resolve. Quando eu olho nesse texto, a Bíblia diz que ela não ficou prostrada. O versículo 21 diz, ela subiu, deitou o menino na cama do homem de Deus, e essa é a parte mais importante, fechou a porta e saiu. Pensa. Ela pegou o menino, Rodrigo, morreu. Deve ter chorado, claro. E não deve ter chorado pouco, deve ter chorado muito, porque a gente tem direito de chorar. A gente precisa chorar. Mas a gente não pode ficar estagnado, parado, achando que o mundo vai parar por nossa causa. Ela pegou o menino e deitou, não foi na cama dele não, e nem na cama dela, foi lá no quarto do profeta, e botou lá na cama dele. Saiu do quarto, está no texto, e fechou a porta e saiu do quarto. Ela disse, fica aqui problema, porque eu vou buscar uma solução agora. Ela não entrou no quarto dela e ficou lá lamentando da vida, lamentando de tudo e de todos, como se todo mundo fosse culpado por tudo que tivesse acontecendo com ela naquele momento. Ela foi, trancou a porta, saiu, e ela agiu, irmãos. Ei, ela agiu. Ela agiu, ela fez o que estava na mão dela para fazer. A Bíblia diz que ela desceu, mandou chamar o marido, mandou um recado para ele e disse, me manda aqui um jumento, né? um jeta da época, né? Me manda aqui um jeta, jumento. Me manda um jumento arriado, com um funcionário seu, porque eu preciso fazer uma viagem. Eu vou até o profeta, eu vou até o homem de Deus. O homem falou, mas o que você vai fazer hoje lá? Hoje não é sábado, não é dia de lua nova, não tem culto. Hoje não é dia de encontrar o profeta. Ela disse, não faz mal. Me manda aqui, eu preciso desses recursos. Eu preciso que você me traga esses recursos. E ela foi falar, irmãos, com quem realmente poderia resolver o problema dela, com quem realmente poderia fazer alguma coisa por ela. Ela não foi conversar com a vizinha. Pensa nisso. Ela não foi bater na porta da vizinha e reclamar da vida e dizer, estou abandonando a minha igreja, porque a situação está piorando. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece na minha vida, não é assim que eu falo? Não quero saber disso mais não. Aí vai na vizinha da esquerda e reclama mais um pouco. Não. Ela foi falar com quem realmente poderia ajudar. Me chama a atenção isso. Porque às vezes a gente fala com todo mundo, não fala com Deus, e não fala com Ele. Às vezes a gente reclama para todo mundo, muda semblante. Se olha para a pessoa, a gente percebe, não é? Às vezes a gente tem problemas, irmãos, que nos transtornam, que tira a alegria do nosso rosto, que nos traz um incômodo muito grande. Nós somos assim, nós somos humanos, e às vezes não dá para disfarçar mesmo. Mas também existem pessoas que por coisas tão pequenas muda a ação, a reação, o jeito e tudo, não é? Um dia está bom, um dia está ruim, um dia está bom, um dia está ruim, um dia está bom, um dia está ruim, e a gente nunca sabe quando está bom e quando está ruim, porque vai levando,
e vai reagindo de acordo com as situações vão acontecendo. Ninguém percebeu, irmãos, que o filho dessa mulher tinha morrido. Ninguém percebeu, nem o marido. E ela foi falar com quem realmente poderia resolver, com quem realmente podia fazer alguma coisa por ela. É isso que eu encontro aqui nesse texto. Ela foi falar com o homem de Deus, porque ele poderia fazer alguma coisa por ela. Aí ela foi chegando, olha a chegada dela. Ela foi chegando diante do profeta. Ela foi chegando. Quando Eliseu viu essa mulher, ele já imaginou que alguma coisa não estava bem. Hein, Márcia? Imagina, ele olhou e falou, essa mulher aqui uma hora dessa, montada nesse jumento, esse funcionário, falar comigo uma hora dessa. Geazi corre ao encontro dela, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. E ele foi encontrando com ela no caminho, está tudo bem com o marido, está tudo bem com você, está tudo bem com o filho. O que é que ela disse? Está tudo bem. Está tudo bem. Adiantava ela lamuriar com o Geazi, irmãos? Adiantava ela ficar chorando ali com o Geazi? Está tudo bem? Não, não. Quem mandou ele me dar esse filho? Eu não pedi nada. Não. Que choradeira. Ela diz, está tudo bem. Aí quando ela chega diante de Eliseu, ela diz para ele, eu pedi filho para o senhor. Eu reclamei que eu não tinha filho. O senhor me dá. Eu não te disse antes, não brinques comigo. Não faça isso comigo. Aí Eliseu entendeu que o problema era sério. Vai lá, Geazi. Toca no menino. Ela disse, você pode mandar quem você quiser, mas eu não saio daqui se você não for. Quando Eliseu chega, irmãos, naquele lugar, eu disse aqui, e devolve o filho para ela, foi bênção. Mas eu aprendo ainda mais uma coisa com essa mulher. Eu já vou terminar esse culto. Sabe o que eu aprendo aqui? O texto diz, ela subiu ao Monte Carmelo para falar com o homem de Deus e partiu ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. Monte na Bíblia tem um significado muito especial. Monte na Bíblia fala de oração. Monte na Bíblia fala lugar para estar com Deus. É isso que significa monte. Quando Deus queria falar com Moisés face a face, a Bíblia diz que Moisés subia no monte. Era lá que Deus falava com Moisés face a face. O salmista diz, quando a situação me apertar, quando eu estiver numa situação muito difícil, eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Monte na Bíblia fala lugar para estar com Deus. A Bíblia diz que essa mulher foi em direção ao profeta no monte. O profeta significava para ela a boca de Deus falando com ela. Era Deus falando com ela. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Seja lá o que você estiver passando ou vivendo, o único lugar que você vai ter resposta é no monte. É no monte do Senhor. Eu aprendo com essa mulher. Não adianta a gente falar para lá, para cá e sair falando para todo mundo. Não adianta. Vá no monte. E não é monte literal, porque está cheio de gente querendo ir para os montes aí. Ei, o seu quarto é o seu monte. O carro que você está guiando é o seu monte para falar com Deus. Aqui é o seu monte. A sua casa é o seu monte. O lugar onde você tira para estar com Deus é um monte que o Senhor tem preparado para você. Você não precisa ir para o monte. Eu ouço as pessoas falarem aqui em Barretos, nós vamos orar no monte. Eu fico pensando, a gente nem tem monte aqui em Barretos. Que monte é esse? Monte é o lugar onde Deus está.
Isso fala de uma vida de oração, de uma fala de oração com Deus. Como que você quer que Deus mude a realidade? Ressuscite os seus sonhos, ressuscite aquilo que você está pedindo, ressuscite aquilo que não está dando certo. Se você não fala com Deus em oração, não busca o Senhor em oração, e fica lamentando e chorando muitas vezes em cima do problema, sabe aquele negócio? Missa de corpo presente, já viu? Não vai ficar aqui, ó, rezando aqui, corpo presente. Não, a Bíblia diz que ela entrou no quarto, botou o menino, trancou a porta e foi falar com Deus. Entende o que ela fez? Senhor, esse problema já não é meu mais. Agora eu vou falar com o Senhor, que eu vou entregar na tua mão, Senhor. E ela chega diante do profeta e diz: ei, eu pedi filho para você, então eu quero uma solução. Eu preciso de uma solução. Fica de pé, eu vou orar por você nessa noite. Nós vamos terminar. Enquanto eu ministrava essa mensagem nessa noite, Deus me fez compreender no transcorrer dessa mensagem: ei, o Senhor quer vir de encontro a pessoas que têm apresentado ao Senhor algumas necessidades aqui. Deus quer vir de encontro a você, mas a sua atitude, as suas atitudes, diante das situações que você tem vivido na sua vida, não mostram para Deus, não apontam para Deus, não sinalizam para Deus aquilo que você realmente está querendo. Não foi fácil a vida dessa mulher. Isso é problema. Isso é problema. Eu não consigo imaginar um problema maior do que esse, porque tudo a gente passa, seja lá o que for na vida, mas diante da morte, e da morte de um filho, e um filho único, mas talvez o seu problema tenha um outro nome, a tua realidade é diferente dela, amém? Graças a Deus por isso, não é? Mas talvez é um grande problema para você. Mas as suas atitudes diante desse problema, ou diante dessa questão, ou diante dessa circunstância da vida, é que apontam para Deus. Se você precisa, se você quer, se você tem buscado ou não do Senhor. As nossas atitudes importam para Deus. Às vezes a gente fala com todo mundo menos com Deus. Nós não tomamos um propósito na vida. Nós não fazemos um propósito de oração com o Senhor. Oração de verdade, de buscar a Deus, enquanto o Senhor não responder, dizer: eu não vou deixar de orar, eu vou entregar de verdade no altar do Senhor. Jacó, para alcançar a bênção de Deus, a Bíblia diz que ele lutou com Deus a madrugada inteira. E ele disse: Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Mas nós vivemos um tempo em que nós estamos querendo ser abençoados pelo Senhor. Nós estamos querendo o milagre de Deus. Nós estamos querendo que Deus faça na nossa vida aquilo que nós estamos querendo muito, mas de uma forma tão leve, tão light. O nosso compromisso, a nossa busca por Deus não aponta para o Senhor isso. A gente leva uma vida light. É uma busca superficial. Não tem choro na oração, não tem gemido na oração, não tem busca na oração. A gente acha que Deus tem que fazer meio que por obrigação. E por a gente estar aqui de vez em quando, a gente acha que isso basta e Deus tem que fazer. Ei, nessa noite, enquanto eu ministrava essa palavra, o Espírito do Senhor me fez compreender que Deus quer fazer e que o Senhor vai fazer. Mas tem a ver muito com a nossa busca dEle, com a nossa busca do Senhor, com a nossa entrega do Senhor. Nós aprendemos com essa mulher nessa noite a ter liberalidade, a abençoar com liberalidade, a estender as mãos, a buscar o Senhor, a agir e não a ficar travado com o problema,
aí de encontro ao Senhor, a subir o monte, a subir o monte. Essa noite pode ser o seu monte aqui. Esse pode ser o seu monte nessa noite. Feche seus olhos, vou orar por você. Feche seus olhos. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção.